Boa tarde a todos. Estão aproveitando esse clima? Lá fora está muito bonito. Gostaria de chamar Robert para me ajudar. O corpo humano tem trilhões de células. Na verdade, alguns dizem mais que 100 trilhões de células. E o que determina a qualidade das células no corpo de Robert é o quê? O sangue. O sangue é o combustível que faz o corpo funcionar. E há 3 pontos principais a respeito do sangue que quero mencionar. O primeiro é que nós não queremos colocar coisas ruins no sangue. Quem já foi a uma viagem missionária? Ok, eu estarei na África em 2 semanas. E para onde você foi, Robert? Para as Filipinas, ok. Quando você estava compartilhando Cristo com as pessoas, havia rios, bois e vacas, urina, fezes. Ok, vamos dizer que você quer lavar essa linda camisa azul. E você pegou o sabão que você usa e vai lavar a sua camisa. E você começa a esfregar muito bem. Por fim, você vai enxaguar sua camisa naquela água suja. Ainda assim, haverá sujeira na sua camisa? Sim. Portanto, a primeira coisa é, quando nós olhamos para o sangue, é que nós não queremos coisas ruins nele. Certo? O segundo ponto é que queremos que as coisas que entrem no sangue sejam aquilo que seja necessário para o funcionamento do corpo de Robert. O corpo precisa de gorduras, proteínas, carboidratos complexos. Em uma aula de nutrição nos foi dito carboidratos, mas eu gosto de carboidratos complexos. Ele precisa de vitaminas, que são catalisadores que fazem as gorduras, proteínas e carboidratos complexos funcionarem. Um precisa do outro para perfeito funcionamento. Mas antes disso, os minerais são necessários para a formação de vitaminas e vitaminas funcionarem perfeitamente para a construção de gorduras, proteínas e carboidratos complexos. Além disso, é necessário oxigênio, água, hormônio. As coisas que precisam têm que estar no seu sangue, ou então você não vai funcionar corretamente. Mas saúde perfeita é também circulação perfeita. Então, também você precisa sangue de qualidade, mas você precisa de sangue que corra bem, que se locomova bem, que circule facilmente nos seus tecidos. Nós temos microcirculação. Bem, nós falamos sobre as coisas ruins, as coisas que não precisam estar no nosso corpo. Mas o que nós podemos fazer para que as coisas ruins não entrem e as coisas boas entrem? Aquilo que nós comemos, aquilo que nós respiramos. O que você come, o que você bebe, falamos sobre isso ontem. Bem, vamos dizer que Robert come fritura, terá um sangue frito e terá um cérebro frito. Robert come frango, terá um sangue de frango e terá um cérebro de frango. Você percebe como funciona? Nós somos aquilo que comemos. Isso é muito importante. Vamos dar um passo além. Quem gostaria de ser inteligente, brilhante e saber onde você colocou suas chaves? Sim. Mas mais importante do que isso, o que nós acabamos de falar? Distrações. Não falamos sobre isso? Não foi o que foi falado aqui? Satanás coloca todos os tipos de distrações na nossa frente. Lembre-se, para nós discernirmos e nos comunicar com Deus, nós falamos sobre isso ontem. Qual é o órgão mais importante do corpo? O cérebro. E por quê? Porque é a maneira como nós falamos com Deus. É a maneira que nós escutamos o Espírito Santo, é a maneira pela qual nós fazemos aquela comunicação que foi falado aqui. Nos comunicamos com Deus. Se isso não está claro, se o cérebro não está funcionando corretamente, poderia isso ser um problema no discernimento das distrações? Com certeza. Satanás usará todos os artifícios que ele tem contra nós. Nós estamos falando sobre preparar o cérebro para a batalha. Para que o cérebro de Robert lide com as influências de Satanás, o cérebro dele precisa estar funcionando corretamente? Com certeza. Obrigado, Robert. Algumas semanas atrás, eu peguei uma conexão em Chicago.
E eu tento não pegar conexões em Chicago porque no inverno eu posso facilmente ficar preso lá. Certa vez, quando estava decolando de Chicago, o piloto disse: A propósito, nós fomos o último avião a ser permitido sair porque o clima não está nada bom. Ou no verão eu fico preso lá por causa das tempestades. Enquanto estava indo para a Califórnia nesta semana, eu estava voltando de Sacramento e eu peguei uma conexão em Chicago. E normalmente eu falo para o Walter, por favor, não faça reserva de passagem através de Chicago, mas ele falou, nós iremos economizar e eu acabei aceitando. Mas desta vez eu acredito que Deus me permitiu pegar uma conexão em Chicago para que eu escutasse isso. Eu desembarquei do avião e fui buscar uma tomada para carregar o meu celular, para avisar que já estava em Chicago e em breve estarei indo para Knoxville. E enquanto eu estava carregando meu celular, nesse banco, havia um homem ao meu lado e ele estava no celular. Ele era da Inglaterra. Ele e seu time tinham acabado de vir para os Estados Unidos para consertar uma máquina antiga que estava em Colorado, em uma fábrica, uma máquina bem cara, que tinha parado de funcionar por causa de falta de manutenção. Alguém trabalha em manutenção? Ou na indústria e sabe o quanto é importante a manutenção preventiva? A máquina não estava funcionando bem. Então, ele estava falando com alguém da Inglaterra no telefone e ele falou: Você pode comprar um Rolls Royce e se você tratar isso como um carro velho, você terá um carro velho. Se você tratar isso como um carro velho, você terá um carro velho. Eu acredito que Deus criou nosso corpo como Rolls Royces. Você concorda? Mas se nós tratamos isso como um carro velho, nós ainda teremos um Rolls Royce? Não. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele quer dizer com isso? Aqui está um Rolls Royce. Quanto você acha que custa? 8,5 milhões de dólares. 8,5 milhões de dólares. Isso ainda é barato. Aqui nós temos uma Bugatti. Essa Bugatti tem um preço de 18 milhões de dólares. Você acha que esses carros são bem cuidados? Você acha que esses carros recebem a manutenção preventiva que eles precisam? Deus criou você de forma muito mais valiosa do que aqueles carros. Você concorda? É importante que nós façamos manutenção e cuide de nossos corpos. Eu trabalho com prevenção e eu acredito em prevenção. E é sobre isso que estamos falando aqui, preparando o cérebro para a batalha. E parte do meu trabalho é ir nas escolas nos Estados Unidos. Eu não sei como é aqui no Canadá. Eu comecei a trabalhar nos bombeiros na década de 80 e desde a década de 80 nós temos uma queda, uma significativa queda no número de incêndios domésticos. De acordo com dados do governo, isso é devido a duas coisas. O primeiro são os protocolos de segurança nas construções e o outro é a nossa ida nas escolas para o mês de prevenção a incêndio, que foi o momento que supostamente aconteceu o incidente que causou o grande incêndio de Chicago. Mas, de qualquer maneira, nós vamos nas escolas, nós entramos e ensinamos classe por classe prevenção a incêndio. Nós ensinamos todas as manobras que podem ser utilizadas em momentos de incêndio, caso você seja atingido pelo fogo, o que você faz. Ou seja, estamos preparando para o quê? Para um incêndio doméstico. Também ensinamos como fazer planos de evacuação doméstica. E por causa desse processo de educação indo nas escolas, nós temos tido menos incêndios domésticos. Eu ainda lembro quando estava no ensino fundamental e o Departamento de Prevenção de Incêndio vinha nas escolas nos ensinar, por exemplo, não deixar extensão debaixo do tapete, porque quando você passa muitas vezes vai desgastar a extensão e pode causar curto-circuito. O tapete
pegar fogo e a casa pegar fogo. Nós vamos nas escolas e ensinamos as crianças, preparando, guiando. Se tiver um incêndio, os nossos bombeiros entrarão. E quando eles entram, eles estão com aquelas máscaras. Nesse caso, nessa foto, eles não estão com todo o aparato de respiração, mas normalmente eu envio eles com esse aparato para parecer como um monstro. Mas eu falo, fiquem tranquilos, não corram. Não vão se esconder no guarda-roupa. Estamos vindo para te ajudar. Então, nos divertimos com as crianças, ensinamos sobre o que fazemos na prevenção de incêndio. Eu quero que as crianças estejam confortáveis com os nossos bombeiros, quando nós vamos proteger, salvá-las. Estamos preparando para caso precisamos ir salvá-las, elas estejam confortáveis conosco. Bem, esse é um acidente de carro no qual eu trabalhei. Vamos dizer que nós chegamos lá e nós não estamos preparados para saber como usar as ferramentas de resgate. Nós chegamos no carro, tem esse homem que estava dirigindo, sua esposa ao lado, ele saiu da pista e ele está bastante machucado. Nós temos que abrir essa porta para tirar ele do carro, mas vamos dizer que nós não estamos preparados sobre como usar as ferramentas de resgate. Poderíamos nem mesmo ter essas ferramentas de resgate. Poderíamos abrir a porta e retirar aquele rapaz? Seria muito difícil. Vamos ver essa situação aqui. Esse é um carro que está no Rio Pigeon, na região do Rapids. E essa família estava dirigindo da Carolina do Norte e essa jovem moça que já tinha acabado de pegar a sua carteira de motorista estava dirigindo um pouco rápido, perdeu o controle e entrou no rio. Pai, mãe, ela e os seus irmãos. Precisamos estar preparados para fazer esse resgate? Para que os bombeiros sejam efetivos, nós precisamos estar preparados. Nesse caso aqui é incêndio doméstico. Você chega no local, já tem um bombeiro que foi ao redor da casa para ver as estruturas, para ver se tem alguém no fundo pedindo ajuda, ou se tem um tanque de propano, e você precisa agora encontrar uma maneira de encontrar na casa. Se você não estiver preparado, você entraria naquela casa? Você precisa de preparação para fazer isso. Hoje eu gostaria de falar sobre como preparar o cérebro para a batalha. A batalha que foi falada aqui há pouco. Precisamos preparar o nosso cérebro para isso? Com certeza. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos tem dado tanta informação na sua palavra. Nós te agradecemos por sua paciência, por seu amor. Senhor, nos ajude a sermos firmes, assim como falamos ontem, estarmos firmes e nos mover. Estamos preparados para os tempos que virão. Eu peço em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que gostaria de falar sobre como preparar o cérebro para a batalha, a primeira coisa é o combustível. Qual é o combustível que você está colocando no seu cérebro? Esse carro é de um rapaz que quando comprou esse carro, a princípio, ele tinha 700 cavalos e depois de algumas adaptações, ele ficou com 800 cavalos. Então, ele enviou o carro para um rapaz que vive na Carolina do Norte, na cidade de Level Cross. Alguém conhece alguém de Level Cross, na Carolina do Norte? Eu não estou no sul. Richard Petty. Ele enviou o carro para Richard Petty. Alguém conhece Richard Petty? Ok. Então ele envia o carro para Richard Petty e ele começa a trabalhar no carro, fazer melhorias no motor e adiciona turbo no carro. Com isso, o carro fica com 1.440 cavalos. Mas isso não é suficiente para esse homem de 80 anos. Então ele envia o carro novamente. E agora ele coloca um motor de 1.500 cavalos. A última vez que Richard Petty fez os ajustes no carro, ele disse: "Nós não podemos fazer mais que isso. Você vai precisar usar gasolina específica para carros de corrida." Vamos dizer, você não pode parar no posto de gasolina e colocar gasolina convencional. Tem que ser gasolina para carros de corrida. Se você colocar qualquer coisa menor que isso, esse carro não vai funcionar. Não vai funcionar. Vamos dar uma olhada nesse carro. É uma Mercedes-Benz Classe S. Vamos dar uma olhada no manual do proprietário. Vamos ver se tem alguma coisa sobre combustível. Observação: danos causados pelo combustível errado. Até mesmo pequenas quantidades do combustível errado pode causar danos para o sistema de combustível, o motor e o sistema de controle de emissão.
Nunca, nunca abasteça usando diesel. Gasolina com mais de 10% de etanol ou 3% de metano. Aditivos contendo metal e preste atenção nisso. De acordo com a Mercedes, se você acidentalmente abastecer o seu carro com combustível errado, não ligue o motor do carro. Você acha que o nosso manual deveria ter dito isso? Se você se senta e alguém te dá uma guloseima, não ligue o motor. Tire isso do seu corpo. Se você acidentalmente abastecer com o combustível errado, não ligue o motor do carro e consulte uma oficina com um especialista qualificado. O que eles vão fazer? Retirar o combustível e nem mesmo permitir que ele circule pelo motor. Veja o que está aqui. Até mesmo quantidades pequenas do combustível errado pode resultar em danos para o sistema de combustível e o motor. Veja isso. Os custos para reparos são altos. O custo de reparo para as guloseimas é alto? O custo de reparo para os biscoitos, para os molhos é alto? O custo de reparo para o carne de porco é alto? Com certeza. Eu não sei se vocês comem esse prato chamado chitlins aqui no Canadá. Não? Ok. O cérebro é o órgão instrumento da mente. Nós lemos isso aqui ontem e controla todo o corpo. Para que todas as outras partes do corpo sejam saudáveis, o cérebro precisa ser saudável. Para que o cérebro seja saudável, o sangue precisa ser puro. Através da correção dos hábitos de comer e beber, o sangue é mantido puro e o cérebro será devidamente nutrido. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual o melhor manual que temos? A Bíblia. Deus fala sobre aquilo que comemos? Sim, sem sombra de dúvida. Então, da mesma forma que a Mercedes falou, que se você for para a mesa e coloca o combustível errado, não liga o motor, tire isso, ou antes não coma, porque isso irá afetar o seu cérebro, irá afetar o seu discernimento com Deus. Pense sobre isso. Seu cérebro está sempre ativo. Estou lendo da Universidade de Harvard. Essa universidade aqui dos Estados Unidos que você deve conhecer, não é mesmo? Pense sobre isso. Seu cérebro está sempre ativo. Ele cuida dos seus pensamentos e movimentos, sua respiração e o batimento cardíaco e seus sentidos. Trabalha 24 horas, até mesmo quando você está dormindo. Isso significa que o seu cérebro precisa constantemente de combustível. Esse combustível vem do alimento que você come. O que está no combustível que faz toda a diferença? De forma simples, o que você come afeta diretamente a estrutura e a função do seu cérebro, e, portanto, o seu humor. O texto de Harvard continua: como carro caro, o seu cérebro funciona melhor quando recebe combustível de qualidade. Guloseimas não fazem parte da categoria de combustível de qualidade. Donuts também não fazem parte. E você pode dizer: mas eu sou um vegetariano. Vegetarianos podem comer diversas guloseimas. Sabia disso? Sim. Vegetarianos podem comer Oreo. Mas esses não são vegetarianos saudáveis. Comer comida de qualidade que contenha vitaminas, minerais e antioxidantes nutre o cérebro e protege do estresse oxidativo, aquele resto chamados radicais livres produzidos pelo corpo quando usa oxigênio, o que pode ser maléfico para as células. Simplesmente é da mesma forma com o carro caro. O seu cérebro pode ser danificado se você ingere qualquer coisa que não seja combustível de qualidade. Vocês veem? As pedras estão clamando aqui. Se as substâncias advindas do combustível de baixa qualidade, tal como aquelas vindas da comida processada e refinada, irem para o cérebro tem pouca capacidade de se livrar deles. Dietas com alto consumo de açúcar refinado, por exemplo, são maléficas para o cérebro, piorando a regulação de insulina do seu corpo, e eles também promovem inflamação e o estresse oxidativo. Certo dia eu estava falando com um médico e nós estávamos falando sobre inflamação. Inflamação é uma condição muito prevalente, não é mesmo? Muitos problemas de saúde estão relacionados com inflamação. Podemos ter um novo tipo de inflamação. Essa inflamação foi constatada, na verdade, através de um diagnóstico em 2019. Foi falado sobre isso já em 2014.
Os psicólogos elaboraram um novo diagnóstico para quando as pessoas fazem isso, mais que 3 vezes por dia. Eles disseram, isso não pode estar certo. E eles chamam isso de self-itis, inflamação do ego. Pode acreditar em mim, você pode pesquisar no site Bing, eu não gosto mais de usar o Google. Pode olhar neste site de pesquisa Bing e veja, ele vai te dizer o que inflamação do ego é e que de fato é um diagnóstico dado por psicólogos. A inflamação do ego. Sabemos que inflamação é um grande problema de saúde, mas como eu estava falando com essa pessoa, nós não podemos ficar sem ela. Porque se eu me corto e não tenho inflamação, essa ferida não vai ser curada. Precisamos ter a medida correta de inflamação da mesma forma que precisamos ter a medida correta de colesterol. Você não pode funcionar corretamente com zero colesterol. Da mesma forma que você não pode funcionar corretamente se você não tem a quantidade correta de inflamação. A quantidade alta de inflamação pode causar muitos problemas. Como podemos então ter um bom processo inflamatório? Bem, não estamos falando aqui sobre inflamação, mas com certeza uma delas é, além de piorar a regulação de insulina do corpo, eles também promovem inflamação. Logo, comidas refinadas e processadas causam inflamação e estresse oxidativo. Diversos estudos encontraram uma correlação entre uma dieta alta em açúcar refinado e a debilitação das funções cerebrais. Uma dieta alta em açúcares refinados e funções cerebrais debilitadas. Sabia que no sul dos Estados Unidos, alguém nasceu no sul dos Estados Unidos aqui? Ok, algumas pessoas irão entender. Há sempre a sobremesa para o almoço e para o jantar. E quem sabe até mesmo para o café da manhã. Nossas vós faziam as melhores tortas. Nossas vós faziam os melhores bolos. Nós comíamos tanta sobremesa quando eu era criança. Era parte da nossa cultura. Pesquisas têm encontrado uma correlação entre uma dieta alta em açúcares refinados e funções cerebrais debilitadas. E até mesmo uma piora dos sintomas de transtornos de humor, tal como depressão. Você ainda vai citar muitas vezes a palavra humor. Se você conhece alguém que tem problemas com humor, mostre esse vídeo. Isso faz total sentido. Se o seu cérebro está carente de nutrição de boa qualidade, ou se os radicais livres e as células danosas de inflamação estão circulando dentro desse espaço fechado do cérebro, dessa maneira aumentando as lesões cerebrais, consequências devem ser esperadas. Interessante é que por muitos anos a área médica não reconheceu totalmente a conexão entre comida e humor. A Universidade de Harvard finalmente admitindo que existe sim uma correlação entre essas duas coisas. Alguns anos atrás eu levei o meu pai quando ele veio ficar comigo por uns 6 meses. Meu pai tem um histórico de problemas cardíacos e depois dos 6 meses ele estava muito bem da sua situação cardíaca. Então eu levei ele para Nashville para ver o seu cardiologista e quando ele entrou no consultório ele tinha que preencher esses papéis. Ele perguntava sobre os remédios que ele estava tomando, então ele sentou com o assistente do médico e tal, que tinha os seus 40 anos, e ele sentou, olhou e falou, Senhor, parece que você não está tomando nenhum dos remédios, não é? E ele respondeu, não, e estou me sentindo muito melhor, o meu filho cuida do estilo de vida. E finalmente não preciso mais deles. O cardiologista olhou e falou, Senhor, esse consultório não trabalha com estilo de vida, e sim com prescrições. E eu queria lhe falar, opa, é melhor irmos, você precisa de um novo cardiologista. O que é interessante é que por muitos anos a área médica não reconheceu totalmente a conexão entre comida e humor. Felizmente, hoje em dia, o campo da psiquiatria nutricional está encontrando muitas consequências e correlações não só com o que você come, como você se sente e como você, portanto, se comporta, mas também entre as bactérias que vivem no seu intestino. E se você quiser ver novas pesquisas feitas pela Harvard, MIT, sobre aquela última parte, né, as bactérias que vivem no seu intestino, tem muitas pesquisas saindo sobre isso. Alguém já deu uma volta em um desses daí? Tem um desses em Dollywood. O que aconteceria se ao invés de colocar carvão, ele coloca papel higiênico? Ou talvez jornal, ou pallets. E até mesmo carvão. Você sabia que existem diferentes tipos de carvões?
Não é apenas qualquer carvão que eles colocam lá. Eles colocam carvão de qualidade que produzam a alta quantidade de energia térmica para que faça funcionar aquele trem. O carvão que você coloca em você determina quão bem você vai funcionar. Já ouviu falar sobre calorias vazias? Já ouviu falar de comidas densamente nutritivas? Faz uma grande diferença qual das duas você ingere. Meu filho me ligou ontem de manhã. Eu estava aqui e ele me ligou e disse: Pai, tem uma moça aqui e ela está tomando sucos, mas ela diz que ela está ficando satisfeita, saciada. E ela é uma mulher grande. E eu disse: Tudo bem, meu filho, essas coisas acontecem. Certa feita veio essa moça, ela pesava mais de 180 quilos e ela amava comer. Quando ela veio, ela tinha diabetes e problemas cardíacos e ela queria perder peso. Então, eu encorajei ela a tomar os sucos e eu falei para ela fazer 500 ml por refeição. E eu não sabia se isso seria suficiente, então eu disse: se você precisa de outro, pode tomar outro suco, porque ela era grande e ela gostava muito de comer. No outro dia ela me disse: Ei, eu preciso tomar todos eles? Eu disse: Não, você pode tomar dois se você quiser, um no café da manhã e outro no almoço. No outro dia, ela veio falar comigo e disse: funcionou. Por quê? Porque era comida altamente nutritiva. Não eram as calorias vazias que você encontra nas guloseimas, nos donuts, na pizza, o que você encontra nas pipocas. Você sabe o que eu estou falando, nos refrigerantes. Calorias vazias. Qual é o bom combustível, então, para o cérebro? Eles dizem que abacate é a melhor comida para o cérebro. Abacate, possivelmente a melhor comida para o cérebro. Beterraba, mirtilo, brócoli, aipó, vegetais com folhas verdes, alecrim, cúrcuma, batatas, aspargos, nozes. Você gostaria dessa prescrição para a saúde do seu cérebro? Muito bom, não? A Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle de Doenças identificaram o segundo aspecto importante para o funcionamento do cérebro. Eu estava viajando para a Virgínia alguns anos atrás e eu gosto de escutar esse programa de saúde chamado ReachMD para aprender sobre as novas descobertas na área médica. Muitas vezes fala sobre remédio, mas meu interesse mesmo são as descobertas no campo da fisiologia. E a Organização Mundial da Saúde pediu para cada médico no mundo para prescrever essa nova medicação. E se cada médico fosse capaz de colocar os pacientes para tomar esse remédio, eles salvariam pelo menos 4 milhões de vidas. A Organização da Saúde também pediu ao Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos para que cada médico nos Estados Unidos prescrevesse essa nova medicação. Você gostaria de saber que medicação é essa? Exercício físico. Eles chamam isso de exercício físico. A revista Psychology Today disse que neurocientistas ao redor do mundo concordam que atividade física é o melhor remédio para manter a saúde mental durante os anos de vida. A atividade física é o melhor remédio para manter a saúde mental durante a vida. Efeitos colaterais? É caro? Precisa lidar com o plano de saúde? Eu não sei se aqui no Canadá vocês têm esses problemas, mas nos Estados Unidos nós temos. Exercise improves the structure, function, and connectivity of your brain. Novamente, a revista Psychology Today diz que existem muitas razões pelas quais exercício é bom para o cérebro. Melhora o fluxo sanguíneo, assim melhorando a saúde cerebrovascular. Também a liberação de fatores neurotróficos que estimulam o crescimento de novos neurônios, além do benefício da glicose e do metabolismo lipídico que trazem nutrição para o cérebro. Pessoas que fazem atividades aeróbicas como corrida, caminhada, natação e ciclismo têm melhores resultados em testes das funções neurofisiológicas que medem as funções cognitivas.
Os efeitos transitórios do exercício sobre as funções cognitivas incluem melhora na maior parte das funções executivas, tais como atenção, memória, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, resolução de problemas e tomada de decisão. Os efeitos transitórios do exercício sobre as funções cognitivas. E a velocidade do processamento de informação por um período de até 2 horas depois do exercício. Eu ainda lembro do meu primeiro computador. Eu recebi ele da empresa em que trabalhava. Antes do computador, nós tínhamos que fazer os orçamentos nesses pedaços de papel grandes. Alguém aqui lembra? Esse pedaço grande de papel, e nós fazíamos com um lápis. E todos os cálculos no sistema de saúde são feitos baseados no custo diário por paciente ou na receita diária por paciente. Então, você pegava cada custo, vamos dizer, X dólares por paciente em artigos médicos ou comidas cruas, qualquer coisa. E também horas diárias por paciente para a equipe de funcionários. Então, você precisava preencher todas as informações. E isso levava 2 semanas para fazer todo esse trabalho. Então você vai para o escritório da empresa e apresenta o orçamento. Então a empresa dizia, não, nós precisamos de mais lucro, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, reduza esse plano de saúde, aumente esse plano, aumente a assistência pública. Então eu tinha que voltar para o escritório e levava 1 semana para mudar todos aqueles números. Então veio os computadores. E ainda eu lembro, meu primeiro computador, eu fui para a empresa, eles estavam nos ensinando como usar, e tinha aquelas planilhas gigantescas. Você lembra do programa Lotus? E isso foi antes daquele outro programa chamado EasyWay, que tinha aquele lema que você tem aquilo que você vê, mas esse era o Lotus 1. E nós colocávamos todos os números e tínhamos que apertar F7 ou F8, e nós esperávamos 1 minuto para o cálculo. Era uma planilha muito grande. E eu comecei a perceber que o meu amigo do meu lado, da Carolina do Norte, ele era administrador naquela época. Em 5 segundos, ele já tinha acabado. E eu fiquei só olhando. Nós continuamos e colocamos mais dados no computador e o instrutor falou, vamos calcular, e eu apertei o botão. E eu fiquei olhando e disse, por que o do meu colega aqui é tão rápido? Ele já acabou. O meu ainda leva 1 minuto. E eu perguntei, o que é que você fez? Ele disse, como? O seu está muito rápido, só leva 5 segundos para calcular. E eu disse, você deve ter feito alguma coisa. Ele falou, bem, eu troquei o chip do computador. Eu aumentei a memória RAM. Veja, a empresa nos deu 2 memórias RAM. E ele realmente fez uma modificação e colocou 4 RAM. Ele dobrou isso. Você consegue imaginar isso? 4 RAM? Atividade física, exercício. A velocidade do processamento de informação por um período de até 2 horas depois do exercício. Você já tentou lembrar de alguma coisa, mas não conseguiu? Estava devagar? Então, você pode tentar fazer exercício físico para aumentar a velocidade do processamento. Ok, vamos voltar para o trem a vapor. Que outra coisa você precisa colocar além do carvão? Precisa colocar água. A água é muito importante para o trem a vapor, eles não funcionam direito sem água. Nossos cérebros dependem da hidratação correta para que funcionem adequadamente. As células cerebrais precisam de um delicado equilíbrio entre a água e vários outros elementos para operarem. E quando você perde muita água, esse equilíbrio é quebrado. E então, as células cerebrais perdem eficiência. Anos de pesquisas mostraram que quando nós estamos desidratados, nós temos mais dificuldade de nos mantermos focados. Desidratação pode debilitar a nossa memória de curto prazo e também as lembranças da memória de longo prazo. Também a habilidade de fazer cálculos mentais, por exemplo, o cálculo se você estará ou não atrasado para o trabalho se você apertar o botão de soneca por outros 15 minutos. Isso é comprometido quando os fluidos estão baixos. Os efeitos da desidratação sobre as funções cerebrais dependem da severidade. Desidratação leve pode afetar o humor, os níveis de energia e a habilidade de concentração, de acordo com Psych Central.
A Mayo Clinic diz que desidratação prolongada ou severa pode causar debilidade cognitiva, delírio, danos permanentes no cérebro e morte. Quando as pessoas me procuram, uma das perguntas que eu faço não é sobre se elas tomam água o suficiente, mas o quanto de água você bebe. Aí a pessoa fala, eu tomo muito, mas quantos litros você bebe? As pessoas falam, não sei bem, talvez um copo e meio. Ou às vezes algumas pessoas falam, eu não bebo água. Então eu falo, você não bebe água? Não, não gosto muito de água. Pois é, mas eu bebo café. Você sabia que você precisa de 5 ou 7 ou li diferentes materiais, eu vou dizer, 5 copos de água para substituir um copo de café, devido a todo o processo que o corpo precisa passar. Mesma coisa podemos falar dos refrigerantes, como Coca-Cola e Sprite. Bem, alguns refrigerantes têm cafeína, eu não tenho certeza se Sprite tem. Mas com certeza a Coca-Cola e a Pepsi. Devido ao que vou falar, você vai saber de onde eu venho. Algumas pessoas perguntam, posso colocar nesse cálculo Moonshine, uma bebida alcoólica do estado do Tennessee? E essa bebida Moonshine se tornou muito famosa no Tennessee, porque foi legalizada. Bem, quando eu era criança, os fabricantes dessa bebida não duravam muito. Mas, atualmente, essa bebida é uma fonte de recursos para o estado do Tennessee, assim como a cannabis é para o estado do Colorado. Então, dessa maneira, atualmente o estado do Tennessee ama essa bebida porque traz dinheiro para os cofres públicos. De maneira que hoje em dia vemos muitas pessoas bebendo. Apenas uma queda de 2% na quantidade de água do corpo pode desencadear uma memória de curto prazo confusa e problemas com matemática. Existe um estudo bem interessante que eles pegam 2 crianças para fazer um teste de matemática. E elas estão bem hidratadas. E então eles repetem o teste quando as crianças estão 2 ou 3% desidratadas. E o resultado foi uma diferença significativa nos resultados. E a dificuldade de manter o foco em telas de computadores ou em páginas impressas. Alguém já leu o livro desse autor, Batman Jetty? Ele escreveu um livro, Os Clamores do Seu Corpo por Água. Se não leu, recomendo. Uma ótima leitura. O Dr. Batman, as pessoas o chamam. Cada função em nosso corpo é regulada por e depende da água. Cada função em nosso corpo é regulada por e depende da água. A água deve estar disponível para carregar os elementos vitais, oxigênio, hormônios, os mensageiros químicos para todas as partes do corpo. Você percebe que a água em nosso sangue é a locomotiva que carrega os nutrientes? Você precisa de água. A água é essencial. As pessoas vêm me procurar e eu digo, deixa eu te dizer algo, eu vivo no interior, onde muitas pessoas do campo também moram. E devido à nossa forma de falar e à nossa vivência, nós fazemos referência a todo momento à água. E eu fiz uma pergunta para um rapaz outro dia, você acha que no Éden vai ter um pote de café? Ou você acha que vai ter uma máquina de refrigerante no Éden? E ele olhou para mim assim, um pouco impressionado, e esse era um cara inteligente. Uau, eu nunca tinha pensado nisso. E ele me procurou uma semana depois e disse, o que você me disse outro dia é maravilhoso. Eu disse minha esposa e eu estou dizendo para todo o meu trabalho. E eu nunca tinha pensado nisso. Havia somente água no Jardim do Éden. As pessoas apenas não pensam nesses detalhes. Sem água suficiente para molhar todas as partes igualmente, algumas partes remotas do corpo não receberão os elementos vitais que a água fornece. Reitero, a água é locomotiva. O próximo é luz solar. A vitamina D estimula a aceleração cognitiva. Em um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, eles observaram os níveis de vitamina D e performance cognitiva em mais de 3.100 homens na idade entre 40 e 79 anos em 8 países diferentes da Europa. Os dados mostraram que aqueles com nível mais baixo de vitamina D apresentaram um processo cognitivo mais lento. Eles estão funcionando apenas com 2 memórias RAM. Isso aqui é um problema para todos vocês. Vocês canadenses, certo? Vocês estão mais ao norte? Nós não temos problemas com isso lá no Tennessee. Porque quanto mais ao norte você está, mais problemas você tem
Problemas, por exemplo, com a conversão da vitamina D. Quando você recebe a luz solar na sua pele, converte o colesterol em vitamina D. Deficiência da vitamina D é uma epidemia atual da nossa sociedade, afetando 90% da população mundial. É uma epidemia atual da nossa sociedade, afetando 90% da população mundial. De acordo com o estudioso da vitamina C, Michael Holick, nós estimamos que a deficiência da vitamina D é o problema de saúde mais comum do mundo. Está claro que a maioria das pessoas não tem exposição solar suficiente. Por quê? Foram as pessoas criadas para trabalhar em escritórios, em fábricas ou ficar sentado jogando no computador? Deus criou o ser humano para trabalhar ao ar livre. Essa é a forma que fomos feitos. E esse processo de estar fora todo o dia te dá o suficiente de vitamina D. Certa vez um médico me enviou uma moça que ele queria que ela soubesse de mim quais comidas tinham alto teor de cálcio. E para que eu dissesse a ela que ela não deveria mais comê-las. E eu perguntei por quê? E ela disse, porque eu tenho muito cálcio no meu sangue. Então eu falei, posso dar uma olhada nos seus exames? Eu perguntei, tá com você? Ela falou, sim, eu tenho, está no meu carro, deixa eu pegar. Então ela foi pegar os exames, quando voltou, eu dei uma olhada e de fato o cálcio estava alto. Eu pensei, tomara que ela tenha feito o exame da vitamina D. Nada na página 1, na página 2, na página 3, o nível da vitamina D estava 7. Porque o seu cálcio estava alto? Ela não tinha vitamina D suficiente para tirar o cálcio do sangue e colocar nos ossos. Ele estava focando no problema errado. Ele está acostumado a tratar sintomas e não a causa principal. Deficiência de vitamina D aumenta o processo degenerativo do cérebro. Recomendo a todos vocês, se não sabe o nível da sua vitamina D, procure saber. Nós pensávamos que 32 era um bom nível, mas agora é dito que o normal está entre 30 até 100, mas muitos médicos agora dizem que deveria estar no mínimo em 50. Mas muitos médicos também dizem que o melhor seria entre 80 e 100. Procure saber o nível da sua vitamina D. É importante para as funções cerebrais. Um estudo publicado pelos arquivos de medicina interna mostraram que aqueles que são classificados como deficientes em vitamina D eram 42% mais prováveis de ter uma debilidade cognitiva, enquanto que aqueles classificados com deficiência severa tinham 394% mais chances de ter uma debilidade cognitiva. Não é incomum para me ver pessoas com níveis abaixo de 10 na adolescência e no início da fase adulta. E eles perguntam por que não conseguem se lembrar das coisas. Deficiência em vitamina D aumenta o processo degenerativo do cérebro. As chances de debilidade cognitiva aumentam à medida que o nível de vitamina D diminui, diz o autor do estudo. Dado que deficiência em vitamina D e demência são comuns ao redor do mundo, esse é um problema de saúde preocupante. Serotonina e funções cerebrais. Serotonina é um importante componente químico e neurotransmissor do corpo. Acredita-se que ajuda a regular o humor e o comportamento social, apetite e digestão, sono, memória e depressão. Sintomas de deficiência de serotonina: má memória, tristeza, insônia, baixa autoestima, ansiedade e agressividade. Deixa eu enfatizar isso. Já que estamos falando de serotonina, como aumentamos o seu nível? Novamente, vocês moram no norte. Durante o inverno, qual o problema que vocês têm aqui? Vocês têm SAD, já ouviram falar? Transtorno afetivo sazonal? À medida que a luz ultravioleta vem e entra na íris do olho humano, ela estimula a glândula pineal a produzir o triptofano, que você comeu hoje na sua linhaça, em serotonina. Então você precisa da sua linhaça para o café da manhã. Você precisa de luz solar nos seus olhos. Algumas pessoas usam óculos escuros o tempo todo quando estão ao ar livre. Isso não é bom. Tem um país na África no qual todo o exército sofreu esse transtorno afetivo sazonal. Mas como assim na África? Lá eles têm muito sol. Uma nova regra de uniforme a qual exigia o uso de óculos. Eles perceberam o que estava acontecendo, tiraram os óculos dos soldados e todos melhoraram. Tomar as melhores decisões, temperança. Sim, álcool, sim, droga, sim, tabaco. Isso que aprendi quando criança. Temperança é não beber, não fumar, não usar drogas. Se você fizer isso, você está bem. Contudo, temperança é mais que isso. O que podemos falar de música?
Você precisa ser temperante e tomar as decisões corretas em relação à música? É a música capaz de alterar o funcionamento do seu cérebro? Meu pai, por exemplo, descobriu que sim. Quando meu pai colocava Elvis para tocar, as vacas davam menos leite. Meu pai estava tentando descobrir como tirar mais leite das vacas. Então ele tentou música country, colocou Hank Williams, mas não funcionou muito bem. Ele tentou diferentes tipos de músicas, mas a que funcionou melhor foi música de elevador. Você lembra de música de elevador? Música clássica. Esse tipo de música acalmava as vacas, então nós tínhamos mais leite. Música pode fazer uma diferença em como o seu cérebro, ou quão bem o seu cérebro funciona. Televisão. Estávamos falando sobre isso nesta manhã. A menos que você esteja assistindo nosso programa, tome cuidado. De fato, temos uma audiência internacional. Seja muito cuidadoso com o que você assiste em sua casa. Jogos têm um grande impacto. Encorajo cada um de vocês para dar uma olhada no trabalho de Scott Reitzema. Scott fez um ótimo trabalho. Rede social tem um grande impacto, atingindo muitos dos nossos adultos e adolescentes. Está relacionada com depressão e também alteração nas funções cerebrais. Novamente, dê uma olhada no trabalho do Scott. Conforme crescemos e nos desenvolvemos, reações químicas muito específicas ativam e desativam partes do nosso genoma em momentos e em locais estratégicos, especialmente ligando e desligando os nossos genes. Nós falamos sobre epigenética ontem pela manhã. Epigenética é o estudo desses processos e fatores que os influenciam. Isso é algo bastante importante. Pesquisas têm identificado que o que nós comemos, onde nós vivemos, como nós reagimos, onde nós dormimos, se nos exercitamos e até mesmo como envelhecemos pode afetar nossa epigenética. Dependendo do nosso comportamento, modificações químicas podem ocorrer no nosso DNA que podem ativar ou desativar os genes ao longo do tempo. Essas modificações genéticas podem ajudar na manutenção da saúde ou, em alguns casos específicos, como o câncer ou Alzheimer, essas modificações podem causar alguns genes específicos a serem ativados para um estado patológico. Interessante que quando eu estudo epigenética e vejo o que eles descobriram, eu vejo os 8 remédios naturais. Você está surpreso? Você está surpreso que as pedras estão clamando agora? Contudo, epigenética é reversível. Por exemplo, alguém que muda sua dieta não saudável para uma dieta saudável irá alterar sua epigenética de maneira positiva. Com o número estimado de 21 mil genes, o número de combinações de genes sendo ativados e desativados é enorme. Conclusão. Nós precisamos prestar atenção em nossas decisões quanto ao que comemos, onde vivemos, como nos comportamos e onde nós vamos, porque essas decisões afetam o nosso DNA. Muitas pessoas que me procuram falam, eu quero um remédio que não tenha efeitos colaterais. Essas pessoas têm diabetes, doenças cardiovasculares, e elas dizem, eu tenho predisposição genética. Eles dizem, meu pai tinha, minha mãe tinha, meu avô tinha, e tem nada que eu possa fazer. Tem sim, faça o que eles não faziam. Mude, não faça o que eles faziam. É uma lei da mente gradualmente se adaptar aos temas que é treinada para deter-se. É uma lei da mente que gradualmente se adapta aos temas sobre os quais é treinada a deter-se. Quem nos disse isso? Deus. Você acha que isso pode causar um problema no seu carro? Todo mundo sabe o que é isso? É o filtro de ar. Isso pode causar alguns problemas. O próximo é oxigênio adequado, efeitos da poluição do ar sobre o cérebro. O desenvolvimento motor e psicológico das crianças é negativamente impactado, impacta negativamente a massa branca do cérebro, a qual afeta a velocidade de condução dos nervos, inflamação do cérebro e também afeta negativamente as funções executivas, tais como planejamento e memória. Vocês acham que as pessoas que obedecem a Deus têm esses problemas? Não. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra de Deus. Eles deixaram as cidades. Deixa eu repetir. Eles deixaram as cidades, eles obedeceram a palavra de Deus. E isso não é maravilhoso? Antes de chegar aqui, eu fui um pouquinho lá fora e respirei profundamente. Poderia ter feito isso em Los Angeles? Conseguiria fazer isso em Nova York? Em Atlanta? Em Toronto?
debilidade cognitiva, aumento dos problemas comportamentais. Por que as crianças da cidade têm tantos problemas? Pode ser por causa da poluição, aumento das taxas de criminalidade. Deus é bom. Ele nos disse onde deveríamos morar. Eu encorajo todos vocês, se você mora na cidade, quer esteja sentado aqui ou escutando ao redor do mundo, quer você esteja em Tóquio ou em Londres ou em qualquer lugar que você esteja, saia das cidades, saia das cidades, saia das cidades. Vá para o campo. É incrível. Vocês que estão aqui, que moram na cidade, vocês estão vivenciando a diferença enquanto estão aqui. Ar fresco tem muitos benefícios. Melhora a habilidade do cérebro para funcionar, dá claridade para a mente, melhora a concentração, estimula as habilidades de aprendizagem, dá um sentimento de felicidade e bem-estar à medida que altera os níveis de serotonina do cérebro, promove qualidade do sono, mata as bactérias e vírus do ar. O próximo remédio natural que eu gostaria de dar uma olhada é um que é muito difícil. Você concorda? Temos tanta coisa para fazer, não é mesmo? Eu estava no funeral de um amigo que era uma pessoa exemplar no que se refere a respeitar os remédios naturais, mas ele não respeitava um. E eu perguntava, como é que você diz sim ao mesmo tempo que diz não? Como você continua dizendo sim ao mesmo tempo que diz não? Podemos morrer de tanto trabalhar? Existem muitas necessidades. E essa é uma particularmente difícil para mim. É realmente incrível. Eu posso falar a diferença quando eu vou para a cama às 9 da noite. Tem uma grande diferença. O cérebro de uma pessoa cansada trabalha mais e realiza menos. Uma única noite de sono de má qualidade está relacionado a um filtro menos eficiente. Ou seja, o cérebro tem dificuldade em selecionar as informações importantes de todo o lixo que nós absorvemos através dos nossos sentidos. A Clínica Mayo encontrou o seguinte sobre sono e as funções cerebrais. Ter 7 horas de sono de qualidade toda noite é essencial para a nossa saúde. Eles costumavam dizer 6 horas, mas agora eles estão dizendo não, pelo menos 7 horas. Mas um outro estudo diz não durma mais que 9 horas, pois isso pode diminuir sua longevidade. O sono fornece a fundação de todos os hábitos diários e decisões. Deixa eu te perguntar algo. Eu não tenho utilizado muito o meu celular aqui porque eu estou sem sinal, mas ainda posso mandar mensagem para o meu filho. Mas à medida que eu uso o meu celular e ele descarrega, eu preciso colocar ele para carregar para que eu possa ter ele durante o dia? Eu carreguei ele ontem à noite para que hoje eu possa ter a bateria para utilizá-lo. Quando é que o dia começa? Ao pôr do sol. Isso que a Bíblia fala, de tarde à tarde. Então, o nosso primeiro evento principal é o quê? O sono, o descanso. Deus nos deu o descanso. Foi separado o início do dia para nós termos energia para o resto dele. E muitas pessoas dizem, preciso descansar agora à noite, pois estou muito cansado do dia. Não, não é assim que funciona. Você deveria ter descansado a noite passada para que não ficasse tão cansado hoje e deve dormir bem hoje para não ficar tão cansado amanhã. Falta de sono pode afetar negativamente o humor e o temperamento, como também a habilidade em focar nas atividades diárias. Falta de sono influencia o que e o quanto você come. Sono concede tempo para a mente e para o corpo recuperar do dia de trabalho. Durante o estágio do sono, conhecido como movimento rápido dos olhos, o cérebro separa a informação relevante da irrelevante e arquiva a memória de longo prazo. E você se pergunta por que não consegue lembrar das coisas mais. Pode ser que você não esteja passando os arquivos do disquete para o HD. E para os mais jovens, isso significa curto prazo para longo prazo. Se esse estágio do ciclo do sono é alterado, o foco mental e a acuidade podem diminuir. O que nós estávamos falando quando Robert estava aqui? Funções cerebrais sendo capazes de resistir às tentações de Satanás? As distrações que foi falado aqui pelo Dr. White. Se não dormimos bem, podemos passar por isso também? Falta de sono tem a tendência de tornar a pessoa irritada e com um pavio curto. Certa vez eu estava de serviço entre 2 estados americanos e a guarnição que estava lá com o sargento
Jenkins. Eu perguntei, Jenkins, o que acontece se uma pessoa está indo para lá e para cá na estrada e descubro que ela não está alcoolizada, mas apenas com sono? Ele falou, eu coloco na cadeia. Eu perguntei, por quê? Porque não conseguem se manter na pista. Eles não estão seguros. Eu iria colocá-los na cadeia para que eles descansem e assim não matem uma pessoa. Dormir menos que 7 horas por noite está associado com ganho de peso. Por que então não consigo perder peso? Talvez você não esteja dormindo suficientemente. Diabetes, pressão alta, depressão, dor no corpo, enfraquecimento do sistema imunológico e comprometimento da performance no trabalho. Quando o corpo e a mente estão revigorados, se lida com as questões da vida com uma visão mais ampla e melhor entendimento. O sono pode ajudar a estimular a motivação e a vontade, tornando mais fácil o combate às tentações. E eu não escrevi isso. Veja, você vai descobrir quem escreveu isso. Bem, eu esqueci de colocar, mas isso foi uma pesquisa médica. Uma pesquisa médica falou sobre combate às tentações. Isso não é interessante? E o último é confiança em Deus. É o último, mas é o mais importante porque é o fundamento. Em Deus nós confiamos. O que você acha que é isso? Uma festa? Isso é uma escola. Dê uma olhada nisso. De cada escola e prédio administrativo da Flórida será exigido a apresentação da frase "Em Deus confiamos", de acordo com a lei aprovada pela Casa Legislativa da Flórida na quarta. A lei afirma que a frase deve ser exibida em um local visível. Quando as escolas do Tennessee voltarem suas aulas no próximo mês, será exigida a exibição do lema nacional "Em Deus confiamos" em alguma parte da escola. Escolas do Arkansas também devem apresentar "Em Deus confiamos". Também uma nova lei da Dakota do Sul exige das escolas públicas a apresentação do lema "Em Deus confiamos". Kentucky é o último na fila de estados exigindo a apresentação do lema "Em Deus confiamos". Nos Estados Unidos colocamos nas nossas cédulas e também nas moedas. Colocamos também nos nossos carros de polícia, também colocamos nos caminhões de bombeiro. Mas agora eu te pergunto, você já colocou isso em você? Está no carro dos bombeiros, da polícia, no dinheiro, nas escolas, mas colocamos isso em nós? Em Deus confiamos? Você confia em Deus? É isso que importa? Sim, é legal ter isso nos carros da polícia, dos bombeiros, nas escolas. Mas o mais importante é, você confia em Deus? Esse lema está no teu coração? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. A oração dará para o doente uma confiança duradoura. E muitas vezes, se os seus casos são levados para o grande médico, em sigela confiança, fará mais por eles do que todos os medicamentos que podem ser administrados. Deus nos diz e disse, isso é uma promessa, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Está Deus sendo condicional aqui? Falamos sobre isso ontem. Falamos, se você faz isso, então vai acontecer aquilo. Se você fizer essas 4 coisas, você não será afligido pelas outras. Onde vemos os 8 remédios naturais? Nos estatutos. Mas também não é só seguir os 8 remédios naturais, mas também se atentar para os outros 3 pontos. Confie no Senhor com todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Existem coisas controláveis e não controláveis, coisas que você pode ou não controlar, coisas que você não pode controlar como estresse, entregue a Deus. Faça um acordo com Deus e diga, Deus, eu não consigo lidar com isso, pode tomar isso para o Senhor? Então, quando Satanás vem para você e fala, fique estressado por isso aqui, ó. Então você diz, isso já não é mais meu, pode ir embora. Assim como eu contei a história da moça ontem, que dizia, em nome de Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Diga por 20 minutos e ele vai se afastar de você. E as coisas que você pode controlar, segure na mão de Deus e faça. Mas as coisas que você não pode controlar, que te ameaçam, entregue a Deus. E deixe com Ele. Confie nele. É realmente incrível. Muitas doenças estão na esfera dos não controláveis. Por isso, não cesse de orar. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Se vocês acham que as coisas estão difíceis agora, você não viu nada. Existe uma guerra entre Deus e Satanás, entre Satanás e Deus. Você está preparado para essa guerra? Está você preparado agora para lidar com esses desafios? O que dizer daquilo que está prestes a vir? Eu quero te encorajar a estar preparado. Será um tempo o qual nunca houve. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Haverá um final feliz, mas o teu nome precisa estar no livro. Teu cérebro precisa estar bem para o teu nome estar no livro. Acredita em mim. Para aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, para aqueles que são chamados para trabalhar na sua vinha, para todos que estão se preparando por aquele lugar no reino eterno, quão importante é que o cérebro esteja lúcido e o corpo livre tanto quanto possível de doenças. Se você quer ser forte e lidar com as tentações, quando chegar o tempo o qual nunca houve, é melhor que você esteja bem, que o seu cérebro esteja funcionando bem. Isso faz sentido para você? Eu encorajo vocês a aplicar os 8 remédios naturais que Deus nos deu. Não damos a elas o valor devido. Ah, são apenas os 8 remédios naturais. Não. Eles são poderosos. E hoje em dia, a ciência comprova. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, eu não preciso da ciência para provar o que o Senhor me disse. Senhor, nos dá confiança para apenas fazer, obedecer. Senhor, nós ouvimos hoje sobre o tempo que vivemos, que o tempo é curto. Senhor, nos ajude a estarmos preparados. Não apenas para o tempo vindouro, sim é importante, mas temos coisas para lidar hoje. Nos ajuda a lidar com o hoje para estarmos preparados para o que virá. Senhor, também nos ajuda com aquela inflamação, a inflamação do ego. Peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amen.